Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Tudo de Bom. Hoje a gente vai falar sobre... Eu estava pensando no tema, assim, a pauta já está pronta, mas como eu ia iniciar a nossa conversa de hoje, e eu pensei em chegadas e partidas, porque tem Theo chegando na nossa vida, Leninha vai falar um pouco dele, falar dessa experiência, porque Leninha, essa semana, domingo, né, Leninha? O Theo veio ao mundo? Segunda. Segunda, dia Segundo, 31 de maio. Segunda, o Theo veio ao mundo. E nessa semana, quem acompanha o programa, quem acompanha as redes sociais, viu que eu perdi duas pessoas muito importantes na minha vida. O Santiago, que ficou casado comigo durante 28 anos, e a minha sogra, né, a mãe do Santiago. Nós já estávamos separados há 4 anos, mas é minha família também, né? E pai dos meus filhos, e deixou um legado lindo de impacto nas pessoas, como o sonhador que ele era, o criador de vários projetos, inclusive o idealizador desse programa, do Tudo de Bom. E aí eu justamente quis conversar sobre isso, porque é algo muito difícil da gente falar, que é a partida, né? Que é a morte. Então, hoje, o nosso programa com Lena Mello, como eu já chamei hoje, a nossa psicóloga, Márcia Tic, a nossa psicóloga e sexóloga, Cristiane Fatale Elias, advogada, nossa parceirona, e tem mais uma convidada, que é a Josi, que já participou do programa. Eu conheci a Josi porque ela fez uma das transformações de visual e foi muito lindo a transformação da Josi, e virou a minha amiga, e ela, mesmo que a gente não encontre virtual, e ela me chama de um jeito que eu adoro, e depois ela vai chamar. E a Josi, quando ela escreveu num post meu que ela teve uma experiência de quase morte, é quase morte, né? Que vai para o outro lado e volta. Então, hoje vai ser um daqueles dias, né, Marcinha e Cris, que a gente vai ficar aqui de telespectadora. Por quê? Porque Marcinha e Cris, assim como eu, até um tempo atrás, e eu me surpreendi também com esse episódio da minha vida, que foi a pior momento da minha vida, me surpreendi com a minha força, me surpreendi como eu encarei tudo isso e como eu estou encarando tudo isso. A Cris ainda falou, não sei lidar com isso. Ainda a Marcinha também falou algo que eu também não sei falar. Vou começar com vocês, porque eu acho que depois a gente vai ouvir, né, Marcinha e Helena? Mas a Márcia, tanto a Márcia como a Cris já passaram por isso, por essa dor, né? A Cris de perder o pai, né, Cris? Foi muito forte, assim, aquele laço muito forte, um vínculo que não se desfaz, né? E quando você perde uma pessoa tão importante assim na sua vida, você se depara mesmo com a realidade da finitude, né? Por mais que a gente saiba que é o destino certo de todos nós, quando nós nos deparamos realmente com essa situação, é que você sente o peso desse desligamento, né? Dessa passagem de uma pessoa que você tanto ama da vida terrena, né? A vida da matéria para outra vida, né? Para o outro Para outra lado, como diz dimensão. Cirurgicamente a oração de Santo Agostinho, que eu lembro que a Márcia me mandou quando meu pai morreu, e ela mandou para você também, né? Eu vi que ela mandou para você, que fala de uma forma perfeita, cirúrgica, sobre o que é realmente essa passagem, né? Que vem com a morte, infelizmente. E eu, assim, nós temos formação católica, né? Sempre fui católica, não praticante, mas sempre muito crente a Deus, com aquela coisa, aqueles apegos a algumas regras, né, do catolicismo. Mas quando meu pai morreu, eu tenho um depoimento aqui para passar para vocês. Eu fiquei muito, muito abalada, minha mãe também, e uma grande amiga da minha mãe, espírita, insistiu muito que nós frequentássemos o centro espírita dela para que ouvíssemos as palestras, né? Fôssemos tomar o passe
e nós começamos a frequentar toda terça-feira. Numa dessas vezes, a mentora do centro espírita, ela que decidia para que lado você ia tomar passe, com que pessoa você ia tomar passe, ela segurava nas mãos das pessoas, olhava nos olhos e te direcionava, né? Ela olhou para mim, quando ela pegou nas minhas mãos, ela olhou para mim, bem no fundo dos meus olhos, e falou: Valdemar, né, o nome dele? Eu falei: isso mesmo. Ela falou assim: seu pai. Eu falei: isso mesmo. Ela falou: olha, ele mandou dizer para você que ele está muito bem, que aqui é muito bom, mas lá é muito melhor, que ele está muito bem. E começou a falar coisas para mim que eram coisas só minhas e do meu pai, que ninguém teria a possibilidade de saber, coisas que meu pai dizia para mim. Foi muito forte. Eu nunca tinha visto aquela mulher, nunca tinha conversado com ela, ela não sabia quem eu era. E aquilo me deu um alento, sabe, no coração, como se fosse a afirmação de que existe mesmo o outro lado, que eles continuam exercendo, né, as suas missões do outro lado, que eles continuam olhando por nós, que eles continuam perto de nós, né? E foi tão maravilhoso, porque foi aquele momento libertador para mim, eu me libertei da dor naquele momento, sabe? Como se ele soubesse que eu precisava receber aquela mensagem para poder me libertar dessa dor. E a gente acredita exatamente nisso, é isso que está fortalecendo a mim, meus filhos, né? A irmã do Santiago, minha cunhada. Marcinha, também pensei muito na Marcinha, que, assim como eu, quando perdeu o Edmond, né, Marcinha? Assim, ter os filhos, né, ali, para você passar essa mensagem. A gente muda de papel. Eu tenho essa oração do Santo Agostinho, nem sei se é dele, faz muito sentido, então eu gosto de mandar, porque para mim ela foi muito importante. Nós vivemos no mundo do para sempre, né? Tudo é para sempre. E aí, quando eu falei lá no post que eu não estou preparada, é porque nesse último ano e meio a morte ficou muito presente. A gente vê todo dia no jornal não sei quantas milhares de mortes. E essa ilusão do para sempre foi por terra abaixo. E eu confesso que eu fiquei sensibilizada, como eu nunca tinha ficado. Então, a questão da morte está próxima e está incomodando, é igual um sapato apertado, a gente está ouvindo falar, e ela está aqui dizendo, olha, gente, eu existo, está acontecendo. E é nesse sentido que eu estou um pouco saturada. Em relação à experiência quase-morte, EQM, há mais de 30 anos, eu fiz um curso com o pai do Daryl. Vocês terem uma ideia, era no Atlético, acho que nem existe mais o clube, não sei se existe. Não. Aí eu me lembro que eu cheguei em casa contando para o meu marido, ele era médico, isso é coisa de psicólogo, que mania, imagina, isso não existe, coisa e tal. Depois, no período da doença dele, ele teve a experiência quase-morte, e ele contou detalhes do que ele viu e de como ele fez para voltar. Isso aconteceu 2 anos antes dele morrer. E os 2 anos seguintes foram totalmente atípicos, porque ele fez um pacto para voltar. E ele, na volta, cumpriu esse pacto. Ele era um homem do mundo, da sociedade, da rua. Ele quis resgatar a família. Ele ficou 2 anos dentro de casa, satisfazendo todas as necessidades familiares. E aí ele morreu. Então, é um assunto que me interessa e eu estou ansiosa para ouvir. A gente quer ouvir a Leninha e quer ouvir a Josi. Vou apresentar a Josi. Josi, você teve essa experiência por conta de um AVC, não foi? Foi o rompimento de um aneurisma cerebral. Até quando aconteceu aí com o Louro José, eu fiquei pensando, eu falei, nossa, podia ter sido eu, porque foi a mesma coisa que aconteceu. Mas eu acho que a gente só vai quando está na hora mesmo, cara. Ô, Josi, o que você viu do lado de lá? Como foi isso? Então, nós não estávamos em Santos, eu tinha ido viajar com meu marido, a gente tinha ido para Monte Verde. Quer dizer, eu não estava com problema para estar nervosa, para estar com a pressão alta, nada. Era um dia maravilhoso. Chegamos em Monte Verde, fomos comer fundi, aniversário de casamento, olha só.
veja se isso é hora de dar problema em alguém, né? E aí, durante a noite, eu fui dormir, durante mais ou menos 2 horas da manhã, eu acordei com muita dor de cabeça. Aí eu levantei, tomei meu comprimido, porque eu vivia com dor de cabeça, eu tinha muita enxaqueca. Aí eu tomei meu comprimido, meu marido falou, o que foi? Eu falei, tô com dor de cabeça, mas eu vou tomar o remédio e já passa. Aí eu tomei o comprimido e voltei a dormir. Quando foi 5 horas, 5h30, mais ou menos, eu acordei com a pior dor de cabeça que eu já tive em toda a minha vida. Foi uma coisa horrível. E eu comecei a gritar, desesperada, com muita dor. E aí ele acordou, ele viu que ele não era uma coisa... Primeiro ele te levou no hospital de Monte Verde. Então, aí ele... Olha, deixa eu... Essa parte que é interessante. Eu comecei a gritar com muita dor e ele viu que não era uma dor de cabeça comum, que o negócio era mais grave. Aí ele saiu para ir buscar ajuda, porque a gente estava em outra cidade, eu não sabia onde era o hospital, não era nada. Ele foi até a recepção, que a gente estava nos chalézinhos, ele foi até a frente à recepção. E nesse momento eu estava deitada na cama com muita dor e gritava muito e parece que eu sofri sabe, um solavanco, uma coisa assim. E nesse solavanco eu já estava do lado da cama. Eu estava me vendo deitada. Isso é que é incrível. Eu estava me vendo deitada, só que eu já estava aqui do lado de fora. E eu olhando aquela cena, eu não tinha dor nenhuma, mas me afligia de estar vendo meu corpo lá, que, aliás, é horrível, como a gente é feia. A gente é muito feio, nossa. E aí, eu fiquei atônita com aquela situação e não sei como, gente, eu não sei como eu estava do lado de fora do quarto, olhando para onde ele tinha ido, porque acho que eu estava agoniada com aquela situação, eu queria um retorno, né? Eu fui até lá fora, não sei como. E eu vi ele correndo até a recepção, aí eu pensei, ele foi buscar socorro. E era coisa assim de pensar e já mudar o cenário. Aí eu já estava dentro do quarto novamente, aí eu me vi já caída no chão, porque eu tive convulsões, e as convulsões fizeram com que eu caísse no chão, e eu me via me debatendo e eu não estava entendendo como é que eu era duas ao mesmo tempo. E aquela situação, acho que me deixou tão nervosa que eu simplesmente fechei os olhos. Eu fechei o meu olho. No que eu fechei os meus olhos, aí eu fui para um outro lugar. Não entrei em túnel, porque eu andei depois de um tempo assimilando tudo que aconteceu, aí eu fui atrás de relatos e tudo, e geralmente as pessoas falam que entram num túnel, eu não vi nada. Eu acordei num outro cenário, eu estava num local totalmente diferente, e tinham várias pessoas como se fosse uma procissão, as pessoas andando, e eu não entendi o idioma que elas falavam, era uma mistura de italiano com espanhol, e eram pessoas com roupas antigas, eu via como se elas estivessem seguindo uma procissão. E eu fiquei assistindo aquela cena. E aí, me chamava muita atenção uma moça que estava segurando um menino, eu tinha muita familiaridade com ela. E eu ficava vendo aquela cena, ela subindo, como se fosse o Monte Serrate, mas não era o Monte Serrate, só para exemplificar. Ela subindo ali, segurando a mão de um menino, e eu acompanhando aquela cena, e de repente ela escuta alguém chamar por ela. Perfeitamente eu lembro, alguém gritou o nome dela, Isabela. E eu senti, quando ela escutou aquele, né, o pessoal ainda se virou para olhar, a pessoa vinha nervosa atrás dela, Isabela, Isabela. E eu senti aquele pânico no rosto dela, ela virou para olhar, porque ele vinha pela parte de trás. Ele simplesmente pegou uma garrucha e deu um tiro na cabeça dela. Nossa! Nossa, que era o que você, por conta do seu aneurisma, né? Exatamente. E eu assisti aquela cena, eu via ela caindo no chão, aí ele larga a arma e ele vai ao encontro dela desesperado. Meu Deus! Isabela, e ele falava, Isabela, o que foi que eu fiz com você? E abraçava ela, e ela caída, e eu
falei, meu Deus, o que eu estou vendo aqui? Aí eu fechei os olhos novamente. No que eu fechei os olhos novamente, eu já acordei no hospital. Só que não era na Santa Casa que eu estava. Eu estava num hospital muito diferente. Embaixo das camas, as camas ficavam a uma distância, certa distância da minha. Embaixo das camas eu via como se as camas estivessem em cima de um matinho, de uma grama. E eu estava ali. Falei, nossa, aí eu pensei, eu já estou no hospital, né? Alguém já me trouxe para o hospital. Nisso veio o médico e veio um outro rapaz junto com o médico. E o rapaz que veio para conversar comigo, para me acalmar, era meu irmão. Nossa. Mas o seu irmão encarnado ou desencarnado? Desencarnado. Ah. Meu irmão veio. Só que na hora que tudo isso aconteceu, eu não me dei conta que ele estava desencarnado. Eu fiquei feliz de ver. E eu falei assim, nossa, onde eu estou? Ele falava assim, calma, tá tudo bem, você vai ficar boa. A gente está cuidando de você, daqui a pouco você vai voltar para casa. E eu falava, mas eu vou voltar com você? Ele, não, você vai voltar para sua casa. E ali eu fiquei por uns dias naquele lugar, não sei quantos dias, porque de repente, nessas minhas que eu dormia e acordava, eu não andei por lugar nenhum, nada, eu só ficava deitada. Dessas manhãs que eu acordei com a enfermeira, que veio me dar um remedinho no copinho. Aí ela me acordou, veio me dar o remédio. E quando eu olhei para frente, tinha uma TV na minha frente, uma televisão, e era o Rodrigo Bocati no Bom Dia São Paulo, falando que era dia 17 de janeiro. Só isso se passou quantos dias? 12. 12 dias. Esses 12 dias, eu não lembro de nada, eu só lembro de estar naquele outro hospital. Que loucura! Loucura, que até hoje eu não sei o que foi que aconteceu. Eu não sei o que foi aquilo. Que daí quem vai explicar é a Helena Mello, que vai explicar. Vai explicar, porque aí, quando a enfermeira, que eu escutei, eu olhei para a enfermeira e falei assim, hoje é dia 17 de janeiro? Ela falou, hoje é 17 de janeiro. Aí os negocinhos começaram a pitar, porque acho que eu fiquei nervosa. Aí chamaram o neurologista, ele veio fazer aqueles testes para olhar para lá, para olhar para cá, para apertar a mão dele. Aí ele perguntou se eu sabia onde eu estava. Eu falei, eu acho que eu estou na Santa Casa, porque meu convênio era da Santa Casa. Eu olhei assim, aqui. Aí ele falou assim, você sabe que ala você está, que andar que você está, qual lugar? Eu falei, não, a Santa Casa é enorme, eu já me perdi aqui tantas vezes. Ele falou, você está na sala Torres Homem. Eu falei, por quê? Não tinha vaga no quarto? Porque eu não imaginava que meu problema era tão grave. Eu falei, nossa, não tinha vaga no quarto? Colocaram no centro de terapia intensiva? Que coisa estranha. E assim eu fiquei lá. Meu bebê está chorando, está atrapalhando aí? Não, está uma delícia. Eu vou aproveitar, Marcinha, esse texto de Santo Agostinho, é de Santo Agostinho, e é uma coisa muito especial, a maneira como ele trata a passagem dele, quando ele diz assim, eu só estou do outro lado do véu, né? Ele diz muitas coisas, mas ele diz isso em um momento. É desse texto que vocês estão falando? Exatamente. Onde ele diz, continua, a minha consciência continua aqui. Eu só estou do outro lado do véu. Sim. Eu acho isso de uma força absurda. Maravilhoso. Por quê? Porque ele diz assim, na verdade, nós somos filhos do mistério, viemos dele e voltamos para ele. É isso que ele diz no texto. Eu acho isso de uma riqueza absoluta, né? Quando a gente fala mistério, a gente entende que, em primeiro lugar, né, que a morte é o contrário da vida. Aliás, quando eu não olho para o mistério, eu entendo que a morte é o contrário da vida. Então, assim, eu vivi e aí, em um determinado momento, eu vou morrer. Mas quando eu faço isso, eu deixo de entender o processo da vida. A vida é um processo que inicia na concepção, que é absolutamente misteriosa. Vamos entender o que faz
com que um espermatozoide e um óvulo se encontrem em alguns momentos e em outros não. Hoje, claro, a gente tem... Eu não quero discutir cientificamente só isso, porque não é só ciência. Ciência é um aspecto da nossa consciência, é um aspecto do nosso conhecimento, da nossa inteligência. Mas nós temos inteligência para muito mais, e a experiência da Josi traz isso com uma força imensa, de que a nossa inteligência pode muito mais, de que a gente tem um cabedal imenso de possibilidades que estão na nossa psique, ou seja, na nossa dimensão psíquica, e que cada vez que a gente se permite, a gente vai avançando mais um pouco, mais um pouco e mais um pouco. Mas toda vez que a gente avança de verdade, como Santo Agostinho diz, eu me encontro com o mistério da vida, né? A morte, então, não pode ser o contrário da vida, né? A morte, ela é a maneira como eu, no processo, me despeço e passo, né? A morte, na verdade, é uma despedida, assim como foi o nascimento, como é que a gente fala? Uma primeira apresentação à vida, né? Então, eu fui concebida, me apresento à vida quando nasço e me despeço da vida quando faço a passagem. A morte, ela é muito mais significativa do que a gente pode entender. Ela é tão importante para a nossa vida psíquica quanto é importante para a nossa vida psíquica nascer. Dá para entender isso, a importância que tem eu entender a minha finitude como a gente... Corpo físico só. Né? Sim. Eu entender outro que estágio da mesma vida, né, Rodolfo? Sim. Né? Eu entender que assim é simplesmente uma despedida e que eu sigo o caminho, né? Porque passar pela vida não é simplesmente passar, é construir alguma coisa para que em algum momento a história dessa alma que sou eu, né? Ela aprenda o que ela tem para aprender e ela siga o caminho que ela tem que seguir, porque a alma é muito maior do que uma vida minha. A tua experiência é clara, né? Não ficou nenhuma dúvida de que existem muito mais mistérios na psique humana do que a gente pode entender. E a gente entende parte disso. E partir tem a ver com a gente reconhecer essa história da alma que vai além, que compreende uma dimensão tão maior de nós mesmos que a gente está tão de perto vivenciando isso hoje, com a passagem do Tito. Agora eu vou chamar o meu amigo Santiago de Tito, porque era assim que a gente conversava na intimidade, né? Com a passagem do Tito, com a passagem de tantas pessoas queridas que eu da Dona Júlia, da mãe dele. Da Dona Júlia, que eu só vi uma vez, Dona Júlia. Mas o Tito eu tive encontros memoráveis, não me esqueço de muitos, tenho muitos memoráveis. Assim como pessoas tão queridas de nós, a Márcia tem trazido tantos amigos que têm feito a partida, a passagem por esse tempo, né? Isso tem mexido com você e mexe com a gente, porque é assim, é o momento em que eu digo tchau, né? E dizer tchau é muito difícil, não é uma coisa fácil. Não, a gente não pode minimizar a questão da morte, está dizendo ela é natural, mas ela é o momento de eu dizer tchau. Eu digo, nesse momento, eu construí toda a minha história e sigo em frente para alguma outra coisa e o mistério me acolhe de novo. E é no mistério que eu realmente vou me encontrar comigo, né? Buda diz uma coisa que, para mim, é fundamental para entender o processo da morte, né? Ele diz assim, no final da caminhada, a última coisa que você vai se encontrar na sua vida é com você mesmo. Você é a única pessoa que vai estar lá para dar o último passo. Olha que grandeza que tem nessa frase. Que lindo isso, né? Ou seja, eu caminho para mim mesmo.
E a morte é a consagração desse momento, por mais doído que possa ser para nós. Nós não temos uma educação para a morte de verdade. A gente é educado para viver a cada minuto da nossa vida como se eles fossem eternos, e eles não são. Portanto, a educação para a morte implica em que eu entenda que em algum momento eu vou precisar me despedir. E a despedida é doída, sim, mas fundamental para eu construir o meu self. A Marguerite Duras, que é uma escritora francesa, ela diz que ela escreveu no momento da morte dela que ela estava indo de encontro com todas as mulheres que ela foi dia. Foi. Desde a menina, né? Até a adolescente, a mulher jovem, que é a integração do self, como diz a Alena, né? Porque a Marcinha falou do self, a Leninha falou do self, e explicando, inclusive, o que aconteceu com a Josi, que foi esse encontro com o self da Josi. Isso. E quando a Josi relata isso, que não é uma experiência quase morte, mas sim uma experiência de outras dimensões. Não, mas espera um pouquinho, deixa eu explicar uma coisa. E essa experiência culminante, ela partiu de uma experiência de quase morte, sim, aonde você teve um rompimento de um poderia ter ido, né? Ela poderia ter poderia, ido. Sim. Poderia, Mas, então, partiu de uma experiência de quase morte, mas ela foi muito além. Ela foi para uma experiência culminante, como a gente chama dentro da psicologia transpessoal. Ela aproveitou, o seu self aproveitou esse momento para te mostrar questões de você mesma úteis e importantes para você estar aqui hoje, sabe? A morte é isso, é esse encontro com o self, sabe? Eu posso ir ou voltar, você voltou. Escolheu voltar. Para contar. E voltar para contar é muito bom, porque isso educa as pessoas a entenderem que tem muito mistério aí, mas que a gente pode se aproximar do mistério. Eu quis fazer esse programa justamente porque a morte chegou bem perto de mim, né? No sentido de impactar pessoas que eu amo. E que quantas pessoas e quantas famílias estão passando pela mesma dor que eu e quantas vão passar ainda, porque essa pandemia não vai acabar tão cedo, a Covid está aí, é uma realidade, e, ao mesmo tempo, nesse meio tempo, nasce Theo, netinho da Lena. Então, é a magia da vida, né? Então, a gente recebeu o Zayan o ano passado, no meio dessa pandemia também. É isso, é para dividir com vocês essa dor, esse entendimento dessa passagem que todos vamos fazer e que, como a Lena falou, precisamos nos educar para esse evento que é a morte, que é essa passagem, e trouxe a Josi. Muito obrigada, Josi, por dividir essa história. Pena que o nosso tempo é curto. Muito obrigada, Josi, Marcinha, Leninha, Cris, vocês por nos ouvirem. E a mágica da vida é isso. Seja bem-vindo, Theo.